Olá, 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 boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um MV Dicas ou Dicas MV, que agora é o nome de nossa série de live. E hoje nós vamos estar aqui, né, conversando um pouquinho, falando um pouco mais, dando dicas, né, porque é aqui que eu ensino vocês, né, a modelar, costurar, roupas infantis do zero, né? Para ter aí com acabamentos perfeitos, para ter aí o seu ateliê ou a sua loja de sucesso. Então aqui nós vamos estar dando dicas e entre outras coisas, né? Vai ter dias, né, que vamos estar fazendo na prática. E o tema de hoje, gente, é só costurar não basta para você ter o ateliê de sucesso, né? Para o seu ateliê ter sucesso em si. Essa aula de hoje, a live de hoje não ia ter no Facebook, ia ser só no Instagram, só que aí eu decidi pôr um pouco para mais tarde, e aí deu para eu fazer nos dois, que é melhor, né, gente? E meninas, já aproveitando, se vocês não conhecem o canal do YouTube, me envie uma mensagem, ou então entra aqui na bio, que tá lá o link para você entrar e conhecer o nosso canal do YouTube. Lá tem vários vídeos com mais diquinhas para vocês, tem algumas de aula prática, tem outras, assim, teóricas, né, como a de hoje, porque costurar vai além da prática, né, tem muita teoria também, que é muito bom a gente aprender, né, a gente tá por dentro. E como diz o tema de hoje, só costurar não basta para o seu ateliê ter sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Muita gente, assim como eu pensava dessa forma, né? Acha que só ir ali na máquina, fazer uma costura já é o suficiente para ter um ateliê de sucesso. Porém, não tem resultado e não sabe o porquê, né? Muita peça fica encalhada, mas não sabe o porquê, né? Vê todo mundo vendendo, mas você não vende e não sabe o porquê. Então, tem tudo isso. Eu em si, eu sempre tô falando, vocês já estão cansadas de ouvir, provavelmente. Passei pelo menos 8 anos para aprender tudo que eu sei hoje. Por quê? Porque na minha cabeça eu ia fazer tudo sozinha, né? Então, muita gente pensa dessa forma. Ah, eu já sei ali costurar, isso já é o suficiente para eu ter o meu ateliê de sucesso. E não é, né? Vai além da costura. Como eu tô falando aqui, tem teorias, né, que você precisa saber, técnicas de costura que você precisa saber. As técnicas de costura, elas iniciam primeiramente na teoria e depois a gente coloca na prática. Se você não estuda, você não aprende as técnicas, né, para ser colocada em prática. Então, vai muito além de só ir ali, gente, todo mundo consegue ir ali na máquina e passar uma costura, né? Mas, e além disso, não é todo mundo que consegue, tá? Para iniciar na costura, a pessoa parece, né, que precisa somente de, eu vou ali passar uma costurinha. Já, se eu conseguir passar uma costurinha, já é o suficiente para eu iniciar o meu ateliê, né, para eu ter aí um ateliê de sucesso. Não, não é o suficiente. Para você começar, primeiramente você precisa de ter coragem. Isso aí é o princípio do início aí do seu sucesso. Por quê que eu digo isso? Muita gente sabe até costurar mais do que um iniciante e ainda não começou, ou seja, falta coragem para ela. Conheço muita gente, nossa, tem demais. Falta coragem para ir lá e começar, né, para poder pegar e aprender. Muita gente já sabe costurar, mas não tem coragem de começar, né? No meu caso, quando eu iniciei, eu tive coragem. Não vou dizer que eu não tive medo, mas eu tive coragem de ir lá e começar, né? E aí eu fui aprendendo a costurar depois. Indico fazer como eu fiz? Não indico, né? Hoje tem muita facilidade que não tinha na época que eu comecei, tá? Na época que eu comecei não tinha internet com facilidade, não tinha N professores com muita facilidade e acesso a gente, que a gente tem hoje. Então,
por isso que eu comecei daquela forma, né? Mas eu não indico, porque você demora muito tempo, né? Se eu tivesse aprendido, assim, mentalmente o que eu sei hoje, eu teria ido atrás, porque com certeza na época que eu comecei já tinha professores, porém era físico, né? Então, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, digo na mentalidade, não no conhecimento de técnicas de costura em si, eu teria ido atrás de professoras do físico mesmo, né, para poder me ensinar, porque eu demorei muito para ter resultado. Como eu disse, demorou aí uns 8 anos, pelo menos. Tem 11 que eu costuro, então demorou bastante. Então, quando você busca isso, fica bem mais fácil, tá? Então, não indico começar como eu comecei, que foi assim, na lata de só costura, e isso pra mim já é o suficiente. É por isso que eu decidi trazer esse tema hoje, né? Só a costura em si não é o suficiente para você ter um ateliê de sucesso, né? E aí, eu já comecei falando o que que engloba, o que que é preciso então, já que só costurar não é o suficiente. O primeiro, né, o princípio de tudo, você precisa ter a coragem de começar. Ai, mesmo, isso é muito clichê, tá? Até parece. É sério. Eu tenho, inclusive, alunas que sabem até costurar. Mas quando eu vou olhar a quantidade de aulas que elas assistiram, não dá nem 0, alguma coisa, porque não tem coragem de começar. E elas me dizem isso. Nossa, eu tenho um pouco de medo eu comprei na esperança de eu criar a coragem para eu poder começar. Mas eu tenho um pouco de receio, eu tenho um pouco de medo. Ok, é normal, mas você precisa de criar a coragem para iniciar, para poder aprender a costurar. Então, sim. A coragem, ela vai lá no princípio de tudo para você poder começar, tá? Segundo, você precisa, o óbvio, né? Você precisa começar a praticar na costura. E aí é onde muita gente para, né? Começa a praticar, aprende uma coisinha ou outra e já acha que é o suficiente para fazer ali o seu ateliê e tudo. Ai, Miss, então você tá falando que para eu começar eu já preciso saber de tudo? Não, olha só, tô falando que depois de você ter coragem, você vai pra prática, vai aprendendo uma coisa ou outra, ali sozinha, pega os tecidos que tem na sua casa e já vai colocando em prática. Porém, você não pode parar por aí, e muita gente para, né? Essa é a diferença que eu estou mostrando aqui pra vocês. Muita gente para por aí. Já aprendi aqui, já sei de tudo. Vou ficar só nisso. E nisso leva anos e anos, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu decidi que eu ia aprender tudo sozinha por conta própria, e isso levou anos e anos. E atrasa você, né? E aí, consequentemente, no que atrasa você ter um resultado, vai surgir as críticas da família, as críticas das pessoas. Isso não dá dinheiro, isso não vai dar em nada, isso é mais uma coisa que você inventa. E aí já entra várias outras coisas que é o quê? A pessoa desistir, a pessoa ficar frustrada, né? Então, olha só, uma decisãozinha que você tomou leva toda uma consequência durante muito tempo. E, gente, eu tô falando isso, não é só por especulação, não. Foram coisas que eu vivi, né? Foram coisas que eu vivi durante muito tempo. Isso não vai dar resultado, né? Vai fazer uma faculdade, uma coisa que dê dinheiro, entendeu? Então foram consequências, né? Uma coisa foi puxando a outra que eu mesma me causei. Às vezes a gente pensa, eu não vou continuar nisso porque eu não tenho apoio de ninguém. Eu tenho certeza que você já pensou dessa forma. Nossa, minha família não me apoia. Nossa, meu marido não me apoia. Mas foi por uma consequência de uma decisão sua, né? Uma decisão sua. Você decidiu pegar a costura como profissão para você fazer, porém você não tomou as decisões que você precisava tomar, né? Muita gente acha que você investir em conhecimento é um gasto, mas na verdade é um investimento para você colher, né, um resultado muito mais rápido. Hoje eu enxergo dessa forma, né? Aí pode parecer, mas aí você fala isso só porque você tem curso e você quer vender. Não, gente, não é isso, né? Eu falo das minhas experiências. E sim, a consequência de eu ter criado um curso é para que as pessoas não passem pelo que eu passei. Porque eu tenho certeza que muitas passam, né? Eu vejo isso diariamente com comentários das minhas alunas, que elas falam diretamente comigo, né? Na época que eu vou vender o curso, falam diretamente comigo sobre isso. Nossa, mas eu tenho medo porque eu não tenho apoio de ninguém.
né? Mas é o quê? Você decide costurar e aí, no meio do caminho, na hora de você decidir por mais uma coisa certa, que é o quê? Buscar o conhecimento para você se aperfeiçoar naquilo, você pula essa etapa e decide continuar sozinha. E isso demora anos para você aperfeiçoar, né? Porque aí entra a parte de você ter a coragem, você vai lá para a prática para poder aprender a costurar em si, né? E aí, depois disso, que você já pegou o rumo ali, você vai buscar o conhecimento para você se aprofundar e se tornar uma profissional reconhecida nessa área, né? Porque o conhecimento ele serve para isso, para você aperfeiçoar todas as técnicas e às vezes você já até pegou aprendendo ali sozinha, você já até conseguiu fazer uma coisa que talvez um profissional vai te ensinar, porém você não conseguiu aperfeiçoar. Por quê? Porque aí sempre que você faz, parece que não encaixa. Aí você vai lá, entra, né, para uma consultoria, para um curso, e aí a pessoa vai lá e te fala, não, tá certo, mas você tem que aperfeiçoar isso, isso e isso. E é por isso que tá ficando, a roupa tá ficando meio torta, meio chonga, sabe? Então é muito importante o conhecimento em si, né? A teoria em si, que você vai aprender com a outra pessoa que já passou por tudo aquilo, para isso, para você ter ali o resultado mais rápido, né? E aí, só para resumir essa parte, o resultado de você não ter, pular a parte, né, do conhecimento, que acha que isso é um gasto, e aí você vai lá e já puxa junto. Passa muitos anos tentando, né, fazer o seu ateliê ter sucesso sozinha, e aí, por não ter sucesso, você acaba se frustrando porque muita gente te aponta, fala que isso não vai dar em nada, que isso não dá dinheiro, e aí puxa frustrações e aí você acaba desistindo. E acho que realmente isso ali é o que não dá dinheiro, mas na verdade, você que não soube decidir lá no início o que era prioridade, o que era realmente importante. E tem uma coisinha que eu sempre falo aqui, duas coisas que a gente tem, que é o que a gente quer e o que a gente precisa. A gente quer ter resultados rápidos, né? A gente quer costurar ali tudo, mas a gente pula a parte que a gente precisa, que faz parte do processo, que não tem como. Você pulando essa parte aqui do processo, o resultado não vai ser a mesma coisa, né? Que é o estudo, né? Um curso, um aprofundamento ali nessa parte para você se tornar uma profissional dessa área, né? Que é o conhecimento ali. Você pula essa parte porque é o que a gente precisa, mas não é o que a gente quer. Quem é que quer, gente? Ir lá, comprar, ficar estudando, né? Pegar para prática. A gente já queria saber mesmo tudo e já pôr ali em prática e tal. Mas não é assim que funciona, né? Então, o que a gente precisa, a gente pula ele e vai direto porque a gente quer, porém ele não é bem sucedido, né? Porque pulou uma etapa, né? Então, essas duas coisinhas que eu sempre tô falando, que é muito importante, tá? Que a gente quer o que a gente precisa. Analise em você. O que que eu quero? Não, eu quero chegar em tal lugar, mas o que que eu preciso para isso, né? Então, não pula essa etapa, não, que ela é muito importante. Deixa eu colocar aqui, né? Já falei até quase que tudo, né? Os benefícios que eu tinha anotado aqui para falar para vocês sobre, né? As outras coisinhas que vão junto, né? Além da coragem, além de você pôr em prática, você buscar a parte do estudo, né? Da teoria em si, da costura, que vai além disso, né? Não é só costura para você ter um ateliê de sucesso. Deixa eu ver o que mais, né? Ah, tá, gente. Outra coisa, olha só. Quando você entra em um curso para poder aprofundar em técnicas de costura em si, você aprende junto com isso. Não sei se é todos os cursos que tem, né? No caso, o meu tem, porque eu acho que é importante, que foi onde muitas vezes me parou bastante, que foi na parte de saber precificar e saber o rumo, né? Como que eu posso estar vendendo as minhas peças. Muitos cursos têm isso junto, mas tem outros que não têm, né? No meu tem. São duas coisas também que andam junto ali com o fato de você aprender novas técnicas para um bom acabamento, gente. Porque você costura lá do seu jeito, sua peça não tem um bom acabamento, você não tem sucesso, você acha que
não sei lá, não sei porque que eu não tenho sucesso. Mas às vezes os acabamentos ali, acabamento perfeito, gente, chama muita clientela, né? Porque além em si do acabamento, existem outras coisas que você precisa aprender, que é escolha do tecido, escolha de cores, né? Isso tudo influencia. Pode parecer que não, mas influencia. Quando você vê uma cor, eu sempre tô falando das estampas, né? Eu tenho, não sei, gente, mas eu tenho um negócio assim com estampas mais cleans, que pra mim é o público maior, sabe? Ah, existe quem vai gostar da estampa ali poluída? Tem. O que é estampa poluída? É aquela estampa que você não consegue definir o que tem nela. Tem muita informação ao mesmo tempo e você não consegue definir. Não é como se fosse uma estampa floral. É floral, você sabe que ele são algumas flores e tudo, né? E até nisso, no floral, a gente tem que ter cuidado com a escolha da cor e das flores e tudo, né? Pra não ficar muito poluído. Mas a estampa poluída, ela é isso. É uma estampa que você não consegue definir o que é, que ela é muito poluída. Normalmente vai ter quem goste, mas a maioria em si do pessoal, das mamães que compram, que consomem, elas preferem o mais neutro. O que seria o neutro? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha aqui. Tenho. Aqui, ó. Esse aqui é muito mais fácil de você definir o que é. Fundo branco com flores vermelhas. Ponto, né? Aí tem uns raminhos aqui, ó, que é os galhos das flores, que tá na cor azul. Aí eu compus com um lacinho no ombro azul, tá? Então, assim, essas coisas aqui são muito importantes e vai além de só costurar. Essas coisas que você precisa, né, saber. É tudo um conjunto, gente, pro ateliê ter sucesso, né? Porque às vezes você acha que é só ir lá e costurar e já boa. Não, não é só isso, é todo um conjunto. Você precisa aprender. E aí entra a parte do conhecimento, você vai buscar isso, né? Se você pula aí, ó, uma etapa importante que você pulou. Você não sabia que precisava disso, que existe estampa poluída e estampa não poluída, tá vendo? Então, é muito importante, né, essa parte. E eu tenho uma coisa com isso, sabe? Com essa questão de estampa, eu tenho muito cuidado em tudo que eu escolho. Pra mim, toda vez que eu vou ali colocar em prática, precisa ter a delicadeza e precisa ter a harmonia naquela peça. Porque eu sei que com certeza vai chamar atenção. Então, tudo isso eu aprendi aí com o tempo de muitos anos de erros, né? Pra poder acertar. Queria ter aprendido antes, eu queria. Estaria muito mais longe do que eu estou hoje, se eu tivesse aprendido, né? Mas é isso. Deixa eu ver outra coisa que se eu estou esquecendo de passar pra vocês. Ah, tá. Aí eu tava falando, né? Eu tô sempre repetindo desde o início, né, gente? Pra gente não perder a sequência. Coragem, prática, estudo. Entra dentro disso o fato de você ter ali um bom acabamento, saber as escolhas de estampas, de tecido, cores e tudo isso. E entra a parte de você saber precificar a sua peça e conseguir vendê-la, né? Você precisa ter uma direção, não é todo mundo que sabe fazer isso. Eu não sabia, eu era péssima. Hoje eu ainda não sou as melhores, mas eu sei o rumo, né? Se for pra vender, eu consigo vender. Vou lá e vendo. Tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade, por quê? E é normal, tá? Tem gente que é muito bom nisso, tem gente que não consegue, não é muito bom nisso, mas você pode aprender o rumo, né? Não significa que seja uma coisa que você ame fazer, mas você pode aprender a fazer isso, né? Aí existe essas diferenças aí, porque nem todo mundo é bom em tudo, né? Porque se fosse assim, ninguém ia precisar de ninguém, né? Se todo mundo soubesse fazer tudo, tá? Então, assim, a venda em si, existem as pessoas que são muito boas nisso, é automático, elas pegam ali um conhecimento, ó, a pessoa me falou que fazer isso e isso, vou lá e faço com maestria. E não é todo mundo que é bom nisso. Eu sou uma das que não sou boa nisso, mas eu sei fazer. Por quê? Porque eu aprendi, tá? Quando eu preciso, eu vou lá e faço. Também não é uma coisa que eu amo, porque
porque não veio de mim isso, né? Tem gente que parece que já nasceu com o dom de venda, que é muito bom em vender e chega e te vende qualquer coisa, né? Mas aí tem essa diferença, você pode buscar se aperfeiçoar nisso, porque você não nasceu com esse dom de fazer isso, tá? Mas não significa que você não consiga. Consegue porque quando a gente trabalha com essas coisas, a gente precisa aprender muitas coisas, tá? Não significa que você vai ser a melhor do mundo, mas você vai saber se desembolar ali na hora que for preciso, né? E é isso. Boa tarde, meninas. A hora que eu vim aparecer aqui, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, verdade. Quanto tempo? Olha, eu tô com a mão bem aqui na frente da live do... Sorry, meninas. Boa tarde. Deixa eu ver, gente, o que vocês estão falando. Determinação. Precificação eu acho uma das coisas mais difíceis pra mim. Não sei cobrar e nem precificar. Boa tarde. Não sei vender nem precificar. Pode ser um tema, né, de outros MV Dicas, né, que a gente vai estar fazendo, né? A gente tá falando sobre isso, um pouco sobre isso. Bem legal, né? E é uma das coisas importantes que entra aí pro seu ateliê ter sucesso, né? É a parte de cobrar. Eu já vi tanta coisa quando eu acabo conversando, né, com as meninas. E aí aparece... Mês que dia tem a semana da costura grátis? Mês que vem vamos ter outra. Aí, gente, como é que fala? Elas vêm falar comigo, né? A gente acaba tendo conversa ali, que eu pergunto como é que tá indo e tudo. E aí eu vejo alguns erros que eu falo pra elas, né? Porque precisa de melhorar, então a gente acaba falando. Mas sobre a precificação, então é muito importante, né? Se você não sabe precificar, seu ateliê ele fica empacado. O que eu quero dizer com isso? Você compra um tecido caro, você vende preço barato, né? Ou seja, não valorizando a sua mão de obra. Consequentemente, no final do mês, você pode fazer 50 vestidos no final daquele mês. Se você comprou um material caro e cobrou um preço barato na sua mão de obra, você não vai ter um lucro que eu digo justo para você mesmo, tá? Mas por quê? Não é nem porque você quer, é porque você não aprendeu ainda a precificar, né? Então, é muito importante essa parte, né? Quando eu tava no meu processo de aprendizado, eu trabalhei com uma senhora que eu já falei até aqui, ela me deu a luz, assim, da costura em si, ela era uma profissional excelente, o acabamento dela era perfeito. Então, eu ganhava pouco, mas pra mim era muito importante estar ali, porque eu aprendia demais. E aí, ela cobrava, gente, pensa numa pessoa que sabia cobrar, era ela, e eu aprendi isso com ela. Eu não gosto de jogar um valor exorbitante fora do real nas peças, mas eu aprendi como que a gente cobra, né? O valor da minha mão de obra, né? Você tem que ver o seu trabalho para aquilo. Quanto tempo que eu gastei nisso? Nossa, deu trabalho, não deu trabalho? Isso é pessoal. Então, é por isso que você precisa aprender o princípio, né? Da precificação em si. Eu não posso precificar o seu produto, só você pode. Por quê? Porque um vestido que você fez deu muito trabalho para você fazer eles. Mas quando eu fiz, eu terminei em 2 horas. Então, ele não deu tanto trabalho assim para mim, né? Então, eu vou lá e cobro mais em conta. Por quê? Nossa, eu fiz rapidinho, 2 horas ali, eu acho que esse valor que tá bom, né? Aí, eu vou lá e precifico o seu vestido, que é igual ao meu, porém, ele te levou 2 dias para você fazer. É justo você cobrar o mesmo preço que eu cobrei de 2 horas? Não é justo. Então, você precisa aprender
o princípio ali da precificação para você poder precificar seu produto, né? Sempre falo isso. O que dá trabalho para mim não é, pode ser o que não dê trabalho para você. O que dá trabalho para você pode ser o que não dê trabalho para mim. Então, a precificação da mão de obra em si, ela é pessoal, né? Do material vai de cada cidade. Então, tem essa parte separada. Precificação de mão de obra é precificação junto com o material. Já trabalhei assim pelo aprendizado. Acaba que vale a pena, né? Você aprende muita coisa. Então, assim, como eu tava falando dela, eu aprendi muita coisa com ela. Era, nossa, perfeito os acabamentos dela, viu, gente? Perfeito, perfeito. E assim, ela precificava preço justo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mídia, você tem como mandar tabela do tamanho de vestido de 11 anos? Então, a minha grade de tabela, ela tá dentro do curso, mas eu trabalho somente com até 10 anos, né? Que é a grade do infantil. 11 anos ele já entra pra grade de adolescente e tudo, que já entra meio que dentro do adulto, por aí. Então, já não é o meu ramo, o meu é infantil mesmo. Meu sonho é aprender a costurar perfeitamente e montar o meu ateliê. Quero fazer roupas, deixa eu ver aqui. Saiu da página. Cadê, gente? Quero montar meu ateliê, quero fazer roupas para meninas e meninos. Vamos aprender, então. Tem peças que dão muito trabalho, quebra-cabeça. Tem. E, gente, eu até gosto, às vezes, de pegar essas peças que dão um pouquinho de trabalho, porque é um aprendizado a mais, sério. E desde sempre, desde quando eu comecei em si na costura, eu nunca recusei. Nunca assim, só se eu quisesse mesmo, não por não saber, tá? Recusar só por, não dá porque eu tô lotada. Isso eu já fiz muito. Mas recusar porque eu não sei fazer, eu nunca fiz isso. Eu sempre gostei muito de pegar como um desafio, sabe? Teve uma aluna que ela me mandou mensagem esses dias. Ela falou assim: Nossa, Mid, a mãe encomendou isso e tal. E aí, mas aí eu nunca fiz. Tô com um pouco assim de receio e tudo. O que você acha? Eu falei bem assim, ó. Se você quer começar nessa área, uma hora você vai ter que pegar para poder aprender. Então, assim, sempre vai ter a primeira. Se essa não for a primeira, vai ter a outra cliente que vai ser a primeira. Então, tem que pegar, né? É um desafio, você vai bater cabeça. Obviamente, a primeira nunca vai ser a perfeita, tá? E é super normal. É bom que você saiba disso, tá? Não a cliente, que vai ser a primeira, né? Cliente não pode saber que você nunca fez isso ali, não. Você diz que pega, que sabe sim, e depois você se vira, você quebra a cabeça. É assim, gente, a vida é assim mesmo, né? Você precisa, né? Tem aquela correria, aquele negócio ali que é pra você poder aprender. Então, assim, eu gosto. Muitas peças do meu próprio curso, eu nunca nem tinha feito, gente, nunca. Mas eu tinha vontade de fazer, porque eu vi assim e tudo, né? E aí eu fui decidir colocar. Mas assim, quando você aprende a costurar em si do zero, você vem aprendendo todos os princípios, você aprende principalmente a modelagem, você desembola qualquer modelo, você sabe costurar. Tem a diferença. Tem uma diferença muito, muito grande entre você costurar ali porque você pegou um molde, né? E tem uma diferença entre você saber costurar, né? Você sabe. Não sei se vocês. Eu vou fazer uma comparação que é muito legal e eu acho que dá pra entender. Às vezes, eu tenho um violão aqui em casa e aí, às vezes, eu fico ali arranhando. Só que eu não sei tocar. Eu sei acompanhar uma cifra. Eu vou lá na internet e pesquiso
a cifra, que é a nota daquela música, e às vezes eu sei tocar aquela música porque eu tô copiando ali pela cifra da pessoa, sabe? Pela nota da pessoa. E eu tô tocando, mas eu não sei tocar. E é a mesma coisa em si da costura. A pessoa, às vezes, ela utiliza muito molde, é por isso que eu bato muito na tecla. Aprenda a modelagem, aprenda, busque, né, aquele conhecimento para um tempo e se aprofunda ali do princípio ali da costura, né? Os passinhos ali. Tá, primeiro eu vou treinar a costurar aqui, depois eu vou buscar um conhecimento porque eu quero aperfeiçoar essas técnicas aqui e técnica que eu utilizo nisso, nisso, nisso. Então tem várias coisinhas que você precisa aprender, né? Porque aqui tem a diferença. Quem sabe tocar violão, quando ela escuta uma pessoa cantando, ela já consegue ir lá na nota certinho, porque ela sabe tocar, né? E na costura é basicamente a mesma coisa. Quem só utiliza moldes, ela sabe costurar aqui. Mas uma pessoa chegar e falar para ela assim, eu quero esse modelo aqui, que eu mesma desenhei, por exemplo. Aí a pessoa já vai ficar um pouquinho aperreada. Eita, meu Deus do céu. Onde é que eu vou arrumar esse molde? Se você estudasse lá do iniciozinho, estudasse modelagem, como que você faz ali o seu molde, você ia saber fazer, entendeu? Então, essa é uma comparação que ela dá super certinho, né? Porque acontece muito isso. Eu bato sempre na tecla, aprenda a modelar. Porque você aprendendo a modelar, é meio que você consegue fazer qualquer coisa. E era o que acontecia comigo. Aprendi na raça, aprendi, depois eu fui aperfeiçoando. É por isso que eu falo, hoje vocês têm mais facilidade de vocês aprenderem isso tudo, que não precisa levar anos, né, para você poder aprender e ter sucesso aí. Gente, para você ter sucesso no ateliê, não tem como. Você precisa aprender a ser independente. Precisa. Vai achando que você vai viver de molde, você vai chegar longe com ter sucesso assim, só copiando, pegando o molde, fazendo, é difícil. Ah, não, mas eu já faturo muitos mil aí, eu tô tranquila com isso. Não, ok, ok, né? Se serviu pra você, ok, ótimo. Mas com relação à independência, mesmo ser reconhecida por saber fazer qualquer coisa, você precisa aprender o princípiozinho lá de tudo, tá? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando. Eu só faço roupa infantil feminina. Ah, eu amo, gente. Amo, amo, amo roupa infantil só feminina também, porque é cheio de berimbela, cheio de coisinha. Mas assim, são subnichos, né? Dentro da costura infantil. Você precisa escolher mesmo, tudo bem. Se você só costurar para menino, mas aí, no caso, se você quiser costurar para menino, tem como você fazer também. Quando a gente entra na costura infantil, a gente precisa decidir o subnicho, né? Que é o segmento que você quer seguir. Muitas vezes a pessoa escolhe só de menina, só de menino, aí tal idades. Mas depois eu vou preparar uma live pra gente falar sobre isso. Nossa, é muito grande o leque. Gostei da dica que você falou em outra live de fazer um único modelo em várias estampas diferentes. Depois eu vou estar fazendo uma live para falar sobre isso, gente. Que foi uma banca na feira que eu vi, bem legal. O que vocês estão falando? Sempre fico na dúvida sobre se devo fazer outro tamanho, de para começar mesmo. Sempre começo número 1, mas ainda não entrei nas vendas. Opa, acho que eu virei a câmera. Voltou? Ah, voltou. Virei a câmera que é o contrário, gente. Então é isso, meninas. Na nossa aulazinha de hoje, espero que vocês tenham gostado das dicas. Depois assistam de novo para vocês pegarem certinho. Amanhã tem mais, tá? Amanhã eu vou estar aqui novamente. Vou passar o horário para vocês certinho.
Hoje eu mudei porque eu queria fazer nos dois, no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Mas aí amanhã, mais tarde, eu vou passar pra vocês o horário certinho que a gente vai estar aqui amanhã. E aí eu vou ver qual vai ser o tema, que eu acho que eu vou estar fazendo sobre essa questão de nicho, subnicho, que eu acho bem legal. E é super importante, né, pra quem tá começando, pra se situar, porque tem muita dúvida ainda. E é normal, né? Eu demorei um tempinho também pra definir o que eu queria fazer. Então é isso. Beijo pra vocês e até amanhã.